apesar da distância. Eu tive a oportunidade de, no último sábado de novembro do ano passado, conhecer a igreja do Jardim Bom Pastor, em Santo André. Fui levado pelas mãos do Amário e da sua esposa Lúcia. Eu estava com a minha esposa Lídia ali, num momento muito de prova, muito grande para a nossa vida, para a nossa família. E nós tivemos uma impressão muito positiva da igreja, os irmãos acolhedores. Tivemos a oportunidade de cultuar ali ao nosso Deus, desde a escola sabatina, o culto divino, e foi uma experiência muito positiva. Eu até depois tive a oportunidade de voltar à minha igreja, e no sábado que eu estive lá na minha igreja, eu falei da impressão positiva que a gente teve pelo acolhimento, uma igreja tão aconchegante. E hoje nós temos a oportunidade de, nessa quarta-feira, um culto de oração e gratidão a Deus, poder expor a palavra dele aqui. E eu quero convidar vocês para, mais uma vez, fecharmos nossos olhos e orarmos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos abrir a Tua palavra agora. Queremos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, conforte o coração de cada um que está acompanhando este culto e depois poderá acompanhar também pelo material que ficará gravado, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nós oramos agradecidos e confiantes no nome de Jesus. Amém. Amém. Para essa mensagem bíblica, num culto de quarta-feira, e a gente vivendo num período de pandemia, eu estou trazendo uma reflexão para que nós possamos, através da palavra de Deus, sermos desafiados a procurar conhecer e cuidar de pessoas. Eu gostaria de começar contando uma história. Numa floresta, há muito tempo, vivia uma raposa. E ela estava ali, naquela floresta, mas ela era diferente das outras raposas. Um homem andando pela floresta viu aquela raposa sem as duas patas dianteiras. E ele ficou preocupado, falando: como é que essa raposa, sem as duas patas dianteiras, ela consegue sobreviver? E ele ficou por ali observando. E ele viu que um tigre vinha com o resto de comida da caça que ele tinha feito e deixava ali, perto da onde a raposa se escondia naquela floresta. E ele observou outro dia, e da mesma forma, o tigre vinha e deixava o alimento ali perto da entrada da morada daquela raposa. E ele saiu dali e falou: olha, se essa raposa ela vive sem trabalhar, eu acho que eu vou fazer o mesmo. Ele era um lavrador. Foi para a casa dele e falou: olha, eu não vou mais cultivar, não vou plantar, e eu vou ficar deitado lá na minha cama e algum poder miraculoso vai derramar as bênçãos aí, eu vou ser alimentado. Passaram-se os dias, ele começou a emagrecer, a adoecer, ele estava quase morrendo, e apareceu uma voz e disse para ele o seguinte: homem tolo, você não aprendeu a lição? Não era para você tomar a atitude da raposa dependente. Ela perdeu aquelas duas patas se livrando de uma armadilha. Era para você tomar a atitude do tigre generoso. E você precisa voltar à sua vida e ser uma pessoa generosa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia a partir dessa curta história que eu contei,
para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, o capítulo 27, para lermos o versículo 23. Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Na minha Bíblia está escrito assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Aqui nesse texto curto aparecem 3 verbos importantes: procurar, conhecer e cuidar. Procurar significa ter iniciativa. Quantas pessoas do nosso convívio precisam ser procuradas? O foco da minha mensagem é o cristão na pandemia. Quantas pessoas deixaram de comparecer à igreja? E nós precisamos ter a iniciativa, nós precisamos procurar essas pessoas. Conhecer requer convivência. É preciso passar tempo junto com essas pessoas. Cuidar. Necessidades específicas precisam ser atendidas. Nós estamos hoje numa situação totalmente diferente de que nós estávamos em 2019. E nós temos pessoas da nossa família, da nossa igreja, que precisam ser procuradas, precisamos conhecer a nova situação que elas se encontram e conhecer melhor essas pessoas, cuidando das suas necessidades. Eu quero contar uma pequena ilustração a partir de uma experiência que eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de ter com uma senhora que se batizou na nossa igreja lá em Campo Grande, na Copa Vila 2. Porque nós estamos aqui ainda em Pirassununga, na casa do nosso filho Gustavo. E aquela senhora tinha se batizado e começou a frequentar uma igreja mais próxima da casa dela, não a igreja da Copa Vila 2, e ela não se sentiu muito acolhida ali, ela foi esfriando e parou de frequentar a igreja. Passou algum tempo, a minha esposa encontrou com ela, ela falou: olha, eu não consegui fazer amigos ali naquela nova igreja, a igreja adventista mais perto de casa, e nós perguntamos: a senhora gostaria de novamente frequentar a igreja da Copa Vila 2? Ela falou: sim. E a gente pode passar nos dias de culto, de quarta-feira, de domingo, de sábado, e passar, e a senhora ir com a gente de carro? Ela falou: sim. E nós começamos a conhecer melhor aquela senhora, a dona Maria. E hoje ela está fortalecida na fé, porque ela começou a ampliar o seu círculo de amizade e ela tem em nós um apoio para que nós possamos levá-la à igreja, levá-la de volta para casa. Então, nós procuramos conhecer melhor aquela senhora. E para cada um de nós tem um desafio. Existem pessoas que passaram por dificuldades tremendas, ainda estão passando, e a gente precisa ir até onde essas pessoas estão. Ah, mas hoje, com a pandemia, como que nós vamos fazer? Não podemos ter muito contato. Nós sabemos os cuidados que nós precisamos tomar. Nós sabemos o que nós podemos fazer. O texto diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Nós somos colocados no povo de Deus como pastores, como pessoas que têm recebido os dons de Deus, habilidades. O que é que você tem feito para usar os dons que você tem recebido e conhecer e socorrer melhor essas pessoas?
Mas eu gostaria de convidar e levar vocês para nós irmos juntos para o livro de Ezequiel, no capítulo 34. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Ali em Provérbios era Salomão falando, iluminado pelo Espírito de Deus. Aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, é Deus falando. Ele diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastor bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Aqui nós vemos o próprio Deus falando de que ele vai cuidar das suas ovelhas. Nós podemos dizer que aquele era um tempo difícil, que o povo de Deus vivia numa pandemia, a pandemia do exílio. Eles estavam exilados, expulsos da sua própria terra, espalhados por diversos países. Você, nesse momento que está nos ouvindo, pode estar na sua casa, bem acomodado na sua casa. Possivelmente pode ser que você também está vivendo uma experiência de exílio, que você está passando por uma dificuldade tremenda, totalmente diferente daquilo que você vivia no cotidiano. E Deus está falando para pessoas assim. Para aqueles que estão bem acomodados, estão seguros, estão tendo a sua renda, está tendo o amor, o carinho dos seus entes queridos, Deus está pedindo para que nós sejamos Ele nesse momento. Eu vou buscar essas ovelhas através de você, que está com a saúde preservada, que está com seu patrimônio preservado, que está com seu meio de locomoção preservado, que tem a sua renda, que tem o seu bem-estar. Deus, ele fala de todas as maneiras, e ele fala em todos os momentos e através de todas as situações e pessoas. Deus mesmo se propõe tomar a iniciativa de buscar, apacentar, alimentar e curar seu povo. Eles tinham sido levados cativos por negligência pessoal, porque eles estavam sendo também agora explorados em outros lugares, porque houve negligência das pessoas, houve negligência da liderança, e agora então Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Ele espera que eu e você cuidemos dos nossos rebanhos. Eu falei que ia compartilhar com vocês uma experiência difícil que nós vivemos. No dia 30 de outubro do ano passado, o nosso filho Gustavo, de 37 anos, casado com a Alessandra, ele e a esposa são da Força Aérea Brasileira, ele foi internado no hospital da Força Aérea em São Paulo. Ele foi internado no dia
30, isso no sábado, e na quarta-feira ele foi entubado. Ele ficou internado do dia 30 de outubro do ano passado, 2021, e recebeu alta no dia 14 de dezembro. Ele ficou 45 dias internado. Desses 45 dias, ele ficou 37 dias entubado. E nós viemos para São Paulo e cada dia nós íamos ali no hospital. E quando nós chegamos ali no hospital, na primeira vez que nós fomos visitá-lo, nós tivemos um impacto muito grande, porque nós entramos numa UTI e o nosso filho estava entubado. Você vê o seu filho respirando, o peito ali arfando, porque tem uma máquina ligada, e ele totalmente sedado, inconsciente, como alguém ali que está semi-morto. A gente começa a lembrar daquele menininho, daquele bebezinho, daquela criança que a gente brincava, que a gente corria. E naquele momento o Espírito Santo nos confortou, nós cantávamos no ouvido dele, mesmo as pessoas dizendo que ele estava totalmente inconsciente. Nós orávamos e uma enfermeira veio para minha esposa e disse o seguinte: olha, o seu filho começou a melhorar quando naquele primeiro dia que vocês vieram e visitaram, e você fez uma oração. E você orou não só por ele, mas pelos enfermeiros. E eu estava do outro lado ali da cortina e você não me viu, e aquela oração tocou meu coração. E naquele momento, no outro dia, o seu filho já não precisou ser pronado. Para aqueles que não conhecem, ser pronado, quem está entubado fica deitado de barriga para cima. E aí fica comprimido no colchão o pulmão. E aí eles pronam para poder o pulmão dar uma aliviada e expandir. E aí eles pronavam, despronavam, pronavam, despronavam. E daquele dia em diante, daquela oração da minha esposa, e não foi só, nós sabemos que não foi só a oração da minha esposa Lídia, mas centenas de pessoas oravam pelo nosso filho em todos os lugares. Nós sabemos que Deus, ele já vinha atuando através da equipe médica, dos medicamentos, dos equipamentos, de todos os profissionais, e ela deu esse testemunho. E depois ela deu esse testemunho frente a outros enfermeiros e outras pessoas falando. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é: o nosso filho, como uma ovelha que estava ferida pela Covid, Deus nos mobilizou, mas antes mobilizou várias pessoas. E nós fomos aonde ele estava. E ali, então, nós oramos. E a cada dia nós íamos e visitávamos e tínhamos 1 hora de visita. E a gente pode entender melhor esses textos que, quando Deus diz: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, eu mesmo vou apacentá-las, eu mesmo vou alimentá-las, eu mesmo vou curá-las. E nós sabemos que o povo de Israel foi trazido de volta, porque Deus usou pessoas como Neemias, como Esdras e tantos outros líderes, e esses líderes foram instrumentos de Deus para trazer o seu povo de volta. E hoje, nós estamos aqui na casa do nosso filho. Ele já voltou a dirigir, ele está fazendo ainda fisioterapia. Hoje eu fui com ele para fazer um teste ergométrico numa cidade vizinha aqui, Leme, e ele está cada dia se recuperando. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos acreditar nesse Deus. Mas o acreditar em Deus é um acreditar que nós precisamos fazer a nossa parte. Eu gostaria de convidar você para irmos para São João, capítulo 10.
Ali é Jesus que se apresenta como o bom pastor. Vamos ler São João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 em diante, ele diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Nós estamos vendo aqui Jesus, ele é ovelha e pastor ao mesmo tempo. Como ovelha, ele é pastoreado pelo Pai. Eu conheço o Pai e ele me conhece. Jesus estava aqui falando da sua condição humana, e a gente está estudando na lição, livro de Hebreus, né? A natureza humana e a natureza divina de Jesus. E como pastor, ele cuida de cada um de nós. Então, ele tinha dupla função. Ao mesmo tempo que ele era ovelha, ele era pastor. E nós também, ao mesmo tempo que somos ovelha de Jesus, nós somos pastores daqueles sobre os quais ele nos colocou para cuidar. Como pastor, ele conhece individualmente cada ovelha. Ele convive com as ovelhas, elas conhecem a sua voz. A sua voz é familiar à ovelha. Ele supre as necessidades e salva essas ovelhas. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Como, então, ser uma pessoa cristã na pandemia? Como exercer o pastorado nessa pandemia? Essa mensagem está trazendo isso para nós. Lá em Provérbios a gente viu, conhece o estado das tuas ovelhas, cuida dos teus rebanhos. Nós temos vários rebanhos. O primeiro rebanho que nós temos é a nossa família. Tem pessoas que não cuidam nem da sua própria família. E tem outras que ficam focadas apenas na sua família e não querem saber dos outros. Nessa pandemia, a gente viu muito isso. Eu vou isolar totalmente a nossa família, nós vamos se isolar dos outros e não queremos nem saber o que está acontecendo com os outros. O importante agora é a gente se cuidar. E aí nós temos um egoísmo familiar. Nós temos outros que cuidam da sua família, o seu primeiro rebanho, e tem um outro rebanho. Às vezes é o rebanho lá da sua igreja, às vezes da sua classe da escola sabatina. Antes da pandemia, a minha classe tinha 20 pessoas, 22 pessoas, e hoje você está, às vezes, reduzido a 3, 4, 5. Então, essa questão do coletivo, a visão da coletividade, ela é importante nesse momento, porque todos nós temos nossas fragilidades, nós temos as nossas habilidades, nós temos as nossas potencialidades. E aqui nós estamos vendo nesse texto que Cristo está falando que ele é o bom pastor, que as ovelhas conhecem a sua voz. E quantas pessoas foram feridas nessa pandemia? Perderam entes queridos, elas foram, às vezes, atingidas porque perderam o trabalho, perderam o emprego. Mas eu estou com o meu trabalho, eu estou com a minha renda, eu não estou nem aí. Aqui, Cristo está colocando um grande desafio para nós. Primeiro, esquecer de nós mesmos, no sentido da gente deixar de ser egoísta, de nós conhecermos as necessidades dos outros. Nós estamos ainda com um desafio muito grande dessa pandemia.
A gente está vendo que em 2022 ela não terminou. Nós temos aí ainda algumas demandas, o cuidado, não se isolar totalmente, mas também não perder essa visão e essa sensibilidade de que a gente precisa também interagir com as pessoas, né? Eu gostaria de exemplificar aqui com a situação de Jó. Jó enfrentou uma pandemia tremenda. Ele perdeu os bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu seus familiares, ele perdeu os amigos, ele perdeu todas as pessoas. E ele ficou sem entender a causa dessa situação que ele estava vivenciando. Nós não vamos ler o texto aqui, mas eu gosto muito no último capítulo do livro de Jó, o versículo 10, capítulo 42, diz assim: Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando Jó deixou de ficar focado apenas nele, ele começou então a melhorar. Quando Deus falou: olha, ora pelos seus amigos. Aqueles que vieram, acusaram você, falaram mal de você, feriram você. Então você ora pelos seus amigos. E o que aconteceu? Deus mudou a sorte dele, restituiu, deu novos filhos, restituiu os bens, deu o dobro dos bens que ele possuía. Então, o que a gente pode fazer para pastorear as pessoas? É a gente parar de olhar apenas para nós mesmos, mas olharmos para o outro. Esse olhar no sentido prático, que às vezes nós ficamos apenas na teoria. Eu falei que o foco da mensagem, ela tem 3 verbos: procurar, conhecer e cuidar. Daquele texto inicial de Provérbios: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Espero ter contribuído aqui para uma reflexão para o cristão na pandemia. E mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de falar aí aos irmãos da igreja do Jardim Bom Pastor, na cidade de Santo André, São Paulo. Nós vamos concluir esse culto cantando juntos o hino 461, Deus sempre me ama. Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso canto, amor divino será meu hino, amor de Deus. Cativo estive, mas graça obtive do amor que vive. Por isso canto, amor divino será meu hino, amor de Deus. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso canto, amor divino será meu de Deus. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso canto, amor divino será meu hino, amor de Deus.
Concluindo a nossa mensagem de hoje, a nossa adoração, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas oportunidades que temos na nossa vida de cuidarmos de outras pessoas, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor nos dá desafios, mas nos capacita para que nós possamos cumprir os desafios, suprir as necessidades de outras pessoas, e nós estamos contentes porque o Senhor não tem nos desamparado. Nós oramos por todos os irmãos e amigos da Igreja Jardim Bom Pastor, lá de Santo André, e também por todos aqueles que estão ouvindo e terão a oportunidade de ouvir esta mensagem pelas mídias sociais. Nós te agradecemos, oramos, confiantes no nome de Jesus. Amém.